Sophie Muller tinha apenas 8 anos, mas já conhecia o peso da pobreza melhor do que muitos adultos. Todas as manhãs, antes de ir para a escola, ela passava por aquele velho homem sentado na calçada da Maximilianstrasse em Munique, enrolado num cobertor cinza gasto, com os olhos cansados de quem já tinha visto demais da vida. E todas as manhãs, sem que ninguém lhe pedisse, ela levava para ele metade do seu café da manhã, o pouco que sua mãe conseguia preparar. Um pedaço de pão, às vezes com um pouco de geleia, e uma garrafa térmica com leite quente, do qual ela mesma abdicava. Ela fazia isso há 6 meses, todos os dias, sem nunca faltar, sem nunca pedir nada em troca. Ela não sabia quem era aquele homem. Não sabia de onde ele vinha ou por que dormia na rua. Só sabia que ele tinha fome, assim como ela às vezes tinha, e que ninguém parecia vê-lo. No entanto, naquela manhã de dezembro, quando Sophie chegou com seu saco de papel e a garrafa térmica nas mãos, encontrou algo que jamais esperaria. 50 limusines pretas estacionadas ao longo de toda a rua, homens de terno escuro formando duas filas em ambos os lados da calçada, e aquele velho homem olhando para ela com lágrimas escorrendo pelo rosto. Se você está pronto para esta história, escreva nos comentários de onde está assistindo a este vídeo. Sophie Müller tinha nascido num dos bairros mais pobres de Munique, num apartamento de 2 quartos, no 5º andar de um prédio decadente, onde o elevador não funcionava há anos e a escadaria cheirava a umidade e histórias esquecidas. Sua mãe, Maria, tinha apenas 29 anos, mas parecia 10 anos mais velha, com as mãos arruinadas pelo trabalho de limpeza que fazia todos os dias em 3 casas diferentes, saindo de casa às 5 da manhã e voltando às 9 da noite, quando Sophie já tinha adormecido com os deveres de casa abertos na mesa da cozinha. O pai de Sophie tinha desaparecido quando ela tinha apenas 2 anos, deixando para trás apenas dívidas e promessas não cumpridas. E desde então, Maria sustentava a família de 2 pessoas com uma determinação que desafiava qualquer lógica e qualquer estatística sobre a pobreza na Alemanha. Ela trabalhava 16 horas por dia para ganhar 800 euros por mês, que mal davam para o aluguel, as contas e um pouco de comida. As roupas de Sophie vinham inteiramente da Caritas. Seus cadernos eram os que as professoras lhe davam, e seus sapatos tinham sempre pelo menos um buraco, que ela cobria com papelão quando chovia. Mas Sophie nunca reclamava. Ela tinha aprendido cedo que reclamações não levavam a nada, que lágrimas não enchiam o estômago e que a única coisa que podia fazer era seguir em frente. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Era uma criança séria, séria demais para a sua idade, com olhos escuros que pareciam conter a sabedoria de quem teve que crescer rápido demais, e um olhar que observava o mundo com uma curiosidade misturada a uma certa melancolia que não pertencia à infância. Na escola, ela era brilhante, a melhor da turma em quase todas as matérias, porque tinha entendido que a educação era a única saída daquela vida, o único bilhete para um futuro diferente. Suas professoras a amavam não apenas pelas suas notas excelentes, mas por aquela bondade inata que parecia impossível numa criança que tinha tão pouco. Sophie era sempre a primeira a ajudar os colegas em dificuldade, sempre a primeira a compartilhar o que tinha, mesmo que o que tivesse fosse praticamente nada. Foi numa manhã de junho, 6 meses antes daquele dia que mudaria tudo, que Sophie encontrou pela primeira vez o homem que marcaria sua vida para sempre. Ela ia para a escola como todas as manhãs e pegou o caminho pela Maximilianstrasse, que era o mais rápido, embora sua mãe lhe tivesse dito para evitá-la porque havia muitos sem-teto e gente estranha por lá. Mas Sophie não tinha medo de gente estranha. Ela tinha medo da fome, do frio, da solidão, mas não das pessoas que viviam na rua, porque sabia que elas também eram apenas pessoas. Pessoas que a vida tinha tratado mal, exatamente como tratava mal a ela e a sua mãe. Ela o viu sentado contra a parede de tijolos vermelhos de um prédio antigo, enrolado num cobertor cinza que era mais buracos do que tecido, com uma barba branca mal cuidada e olhos surpreendentemente azuis, que pareciam deslocados naquele rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. Ele tremia, embora fosse junho, e olhava para o vazio com aquele olhar ausente de quem tinha desistido de esperar qualquer coisa da vida. Sophie parou. Não sabia por quê. Não sabia o que a tinha feito parar justamente diante daquele homem,
quando passava por dezenas de sem-teto todos os dias, sem pestanejar. Mas havia algo nos olhos dele, algo que a lembrava do seu avô, que morrera quando ela tinha 5 anos. Aquele homem bondoso que lhe contava histórias de princesas e dragões e que a fazia sentir-se amada de uma forma que ela nunca mais encontrara. Sem pensar, tirou da mochila o pedaço de pão que a mãe lhe dera para o lanche da manhã e estendeu-o para ele. O homem olhou para ela surpreso, depois com algo que parecia emoção, e pegou o pão com mãos que tremiam não apenas de frio. Ele não disse nada e Sophie também não. Mas a partir daquele dia, Sophie passava todas as manhãs e levava algo para ele comer. O homem chamava-se Anton, mas Sophie só saberia disso muito mais tarde. Para ela, ele era simplesmente o senhor do cobertor cinza. Aquele velho homem que a esperava todas as manhãs, com um olhar que se iluminava assim que a via chegar. A única luz em dias que, de outra forma, teriam sido totalmente escuros e sem sentido. Anton tinha 72 anos, embora parecesse pelo menos 10 anos mais velho, e vivia na rua há quase 3 anos. Antes de acabar naquela calçada, ele tinha tido uma vida completamente diferente. Uma vida que parecia pertencer a outra pessoa, a outro mundo, a outra época. Mas essa vida tinha acabado, varrida por uma série de eventos que o levaram a perder tudo. A dignidade, a esperança, a vontade de viver. Anton nunca falava com ninguém. Ele tinha parado de falar quando parou de acreditar que alguém quisesse ouvi-lo. Se as pessoas passavam por ele todos os dias, centenas de pessoas, talvez milhares, e ninguém nunca parava. Alguns olhavam com nojo, outros com pena. A maioria simplesmente não o via, como se ele fosse invisível, como se fosse parte da calçada, do muro, da paisagem urbana que se ignora por hábito. Mas aquela criança era diferente. Aquela criança com as roupas grandes demais e os sapatos furados. Aquela criança que obviamente não tinha nada, parava todas as manhãs para compartilhar com ele o pouco que tinha. E ela não o fazia com a superioridade de quem dá esmola. Não o fazia esperando gratidão ou reconhecimento. Fazia simplesmente porque era o certo, com aquela naturalidade que só as crianças que sofreram têm, porque sabem na própria pele o que significa passar necessidade. Anton tinha começado a esperá-la naquelas horas da manhã. Acordava antes do amanhecer, o que não fazia sentido, já que não tinha nada para fazer e nenhum lugar para ir. Mas ele queria estar acordado quando ela chegasse. Queria ver aquele sorriso tímido que ela lhe dava junto com o pão. Aquele sorriso que se tornara a única coisa bonita nos seus dias. Com o passar das semanas, ele começou a notar detalhes. Notou que a garrafa térmica que ela trazia estava quente, o que significava que alguém em casa a tinha preparado naquela manhã. Notou que ela nunca bebia nada, o que significava que aquele leite era dela, o seu café da manhã, e que ela abdicava dele para lhe dar. Notou que, às vezes, o pão que ela trazia tinha uma mordida a menos, como se ela tivesse pegado um pedaço para si, mas depois decidido que ele precisava mais. E essa consciência partia-lhe o coração todas as manhãs. Anton queria ter-lhe dito para parar, para ficar com aquele café da manhã, para não se preocupar com um velho que não merecia a sua bondade. Mas ele não conseguia falar. Não conseguia encontrar palavras depois de anos de silêncio e, acima de tudo, não conseguia abrir mão daquele único momento de humanidade que lhe restava na vida. Um dia já era setembro e Sophie tinha recomeçado a escola após as férias de verão. Anton encontrou coragem para falar. Disse-lhe apenas 2 palavras com uma voz rouca pelo desuso, mas foram as palavras mais importantes que pronunciara em anos. Obrigado, pequena. Sophie sorriu aquele sorriso que iluminava toda a calçada e respondeu que ele não precisava agradecer, que ela ficava feliz em poder ajudá-lo, que sua mãe sempre lhe dizia que quando se tem pouco, deve-se compartilhar ainda mais, porque se sabe o que significa precisar de algo. Os meses passaram e essa rotina matinal tornou-se o centro da vida de ambos. Para Sophie, era o momento em que se sentia útil, em que sentia que estava fazendo algo importante, mesmo sendo apenas uma criança pobre que não tinha nada a oferecer ao mundo. Para Anton, era o momento em que ainda se sentia humano, ainda vivo, ainda digno de existir nesta terra. Sophie tinha começado a contar-lhe sobre sua vida, sobre a escola, sobre as professoras, sobre os colegas. Contava-lhe sobre seus sonhos, que eram simples e ao mesmo tempo gigantescos.
Queria ser médica para curar pessoas que não podiam pagar por remédios, como sua avó, que morrera porque não tinham dinheiro para os tratamentos que poderiam tê-la salvado. Contava-lhe sobre sua mãe, como trabalhava duro todos os dias, como estava cansada, mas sempre gentil, sempre pronta para lhe dar um beijo na testa antes de sair de casa às 5 da manhã. Contava-lhe também sobre as pequenas alegrias do seu dia a dia, sobre os momentos em que podia esquecer a pobreza e ser simplesmente uma criança. Contava-lhe sobre sua melhor amiga Lisa, que lhe emprestava os lápis de cor quando os dela acabavam e que a convidava para ir à sua casa fazer o dever de casa juntas. Contava-lhe sobre o gato de rua que vivia no pátio do prédio e a quem ela chamara de Manchinha, porque tinha uma mancha branca no nariz. Anton ouvia tudo com uma atenção que não dedicava a ninguém há anos. Ouvia e assentia, e de vez em quando acrescentava algumas palavras de encorajamento. Dizia-lhe que ela conseguiria, que seria uma grande médica, que tinha um coração grande demais para não alcançar tudo o que se propusesse. Mas Anton nunca falava de si mesmo. Quando Sophie perguntava de onde ele vinha ou como tinha ido parar na rua, ele mudava de assunto ou simplesmente ficava em silêncio com aquele olhar triste que ela aprendera a reconhecer e respeitar. O inverno chegou cedo naquele ano. Um inverno particularmente frio, até para Munique, com chuva incessante e vento gelado que parecia cortar a pele. Sophie preocupava-se com Anton. Via-o tremer cada vez mais debaixo daquele cobertor cinza, que já não bastava para protegê-lo do frio. Um dia, trouxe-lhe um cachecol vermelho que encontrara na caixa da Caritas, um cachecol de lã quente e macio que poderia ter guardado para si, mas que deu a ele porque ele precisava mais. Anton pegou aquele cachecol com mãos que tremiam não apenas de frio, e pela primeira vez Sophie o viu chorar. Lágrimas silenciosas que escorriam pelas bochechas enrugadas. Lágrimas que falavam de uma gratidão grande demais para ser expressa em palavras. Naquela noite, quando chegou em casa, Sophie encontrou a mãe sentada à mesa da cozinha com uma expressão que não lhe agradou. Está gostando desta história? Deixe um like e inscreva-se no canal. Agora vamos continuar com o vídeo. Maria disse-lhe que tinham recebido uma carta do senhorio. Uma carta dizendo que o aluguel aumentaria a partir de janeiro e que teriam que sair se não pudessem pagar o novo valor. Sophie viu sua mãe chorar pela primeira vez na vida. Era dia 15 de dezembro, 10 dias antes do Natal, e Munique estava envolta numa neblina fina que fazia tudo parecer cinza e desfocado. Sophie acordara cedo como sempre, preparara a garrafa térmica com leite quente e colocara no saco de papel um pedaço de pão com um pouco de mel que sua mãe comprara em promoção no supermercado. Saiu de casa com o coração pesado, porque na noite anterior ouvira a mãe falar ao telefone com a tia, dizendo que não sabia como pagariam o aumento do aluguel, que talvez tivessem que se mudar para outra cidade onde a vida custasse menos. Caminhava de cabeça baixa, pensando em tudo isso, quando levantou o olhar e viu algo que a fez parar bruscamente. Algo que seu cérebro não conseguia processar. Algo que parecia ter saído de um filme que ela nunca teria dinheiro para ver no cinema. A Maximilianstrasse estava fechada. De uma ponta à outra da rua, havia limusines pretas, dezenas de limusines pretas brilhantes que refletiam a pouca luz da manhã, alinhadas como soldados em formação. E na frente dessas limusines havia homens de terno. Dezenas de homens, todos iguais, todos sérios, todos como se estivessem esperando por algo ou por alguém. Sophie aproximou-se devagar, apertando o saco de papel e a garrafa térmica contra o peito como se fossem um escudo. Não entendia o que estava acontecendo. Não entendia porque toda aquela gente estava ali às 7 da manhã, numa rua onde normalmente não havia ninguém, exceto os lojistas abrindo as portas e os sem-teto acordando de seus acampamentos improvisados. Então ela ouviu. Anton. Ele ainda estava lá, sentado no seu lugar habitual junto à parede de tijolos vermelhos, mas algo estava diferente. Ele já não usava o cobertor cinza gasto, mas um elegante casaco azul escuro que parecia novinho em folha. E não estava sozinho. Ao lado dele estava um homem mais jovem, talvez com uns 50 anos, vestido com um terno que parecia custar mais do que tudo o que Sophie e sua mãe possuíam juntas. O homem mais jovem viu-a aproximar-se e disse algo a Anton. O velho levantou o olhar e, quando seus olhos encontraram os de Sophie, começou a chorar.
Não lágrimas silenciosas como naquela vez do cachecol vermelho, mas soluços verdadeiros e profundos que sacudiam todo o seu corpo. Anton Weber nem sempre fora um sem-teto. Na verdade, durante a maior parte da sua vida, fora exatamente o oposto. Um dos empresários mais ricos e respeitados da Alemanha, fundador e proprietário de um império imobiliário. Centenas de edifícios, hotéis de luxo, centros comerciais e complexos residenciais em toda a Alemanha e também em vários países europeus. Fora um homem poderoso, um homem temido e respeitado nos círculos de negócios mais exclusivos, um homem que tinha absolutamente tudo o que o dinheiro podia comprar e muito mais do que a maioria das pessoas podia sequer imaginar. Mais 10 anos antes, tudo mudara irrevogavelmente. Sua esposa Elizabeth, o amor da sua vida, a mulher com quem fora felizmente casado por 45 anos, adoecera com uma doença degenerativa que a levara lentamente, pedaço por pedaço, em 5 anos de agonia que destruíram Anton por dentro de uma forma que nenhum médico poderia curar. Ele vira como ela perdera primeiro a memória, esquecendo nomes e datas, e depois o esquecera a ele próprio. Depois, ela perdera a capacidade de andar, presa a uma cadeira de rodas que odiava do fundo da alma. Em seguida, perdera a capacidade de falar, comunicando-se apenas com os olhos, que ainda eram os mesmos olhos lindos pelos quais ele se apaixonara meio século antes. E finalmente vira a morrer numa cama de hospital, pequena e frágil como uma criança, enquanto segurava sua mão no seu último suspiro. Após a morte de Elizabeth, Anton perdera todo o interesse pela vida. Passara a direção da empresa para seu filho Marcos, o mesmo homem que agora estava ao seu lado naquela calçada olhando-o com olhos cheios de emoção, e retirara-se completamente do mundo. Mas isso não lhe bastava. A dor era grande demais, avassaladora demais, onipresente demais em cada momento de cada dia. Não conseguia ficar na mansão onde vivera com Elizabeth, onde cada quarto guardava uma lembrança dela, onde o perfume dela ainda parecia pairar no ar. Então, 3 anos antes, tomaram uma decisão que todos consideraram uma loucura absoluta. Abandonara tudo, literalmente tudo o que possuía, e fora para a rua. Queria desaparecer do mundo que conhecia, queria deixar de existir como Anton Weber, o multimilionário, queria tornar-se invisível para todos aqueles que o tinham adulado durante anos apenas pelo seu dinheiro. Durante 3 anos, vagara pelas ruas de Munique, a cidade onde nascera e crescera, dormira em calçadas molhadas pela chuva, comera o que encontrava no lixo ou o que alguma alma caridosa lhe dava, esperando uma morte que nunca chegava, por mais que a desejasse. Vira o pior da humanidade naqueles anos de falta de moradia, a indiferença gélida de quem passava por ele sem olhar, o desprezo aberto de quem o insultava por sujar as ruas. Perdera toda a fé na humanidade, toda a esperança de que ainda houvesse bondade verdadeira no mundo. E então Sophie apareceu naquela manhã de junho que ele guardaria na memória pelo resto dos seus dias. Aquela criança magra com roupas grandes demais e sapatos furados. Aquela criança que obviamente não tinha nada no mundo, exceto um coração enorme, que partilhava com ele o único café da manhã que tinha, que o olhava com olhos cheios de uma bondade que ele não via há anos. Aquela criança que não sabia quem ele era, que não queria nada dele, que simplesmente via um ser humano sofrendo e decidia ajudá-lo com o pouco que tinha. Sophie reacendera algo em Anton, algo que ele julgava morto para sempre. Ela o lembrara de que a bondade ainda existia neste mundo cruel, de que nem todas as pessoas eram indiferentes ou cruéis, de que havia esperança mesmo na escuridão mais profunda. Sophie ouviu toda a história com os olhos arregalados, ainda segurando o saco com o pão e a garrafa térmica com o leite, que agora pareciam insignificantes diante do que estava descobrindo. Não conseguia acreditar que aquele velhinho bondoso, a quem ela alimentara fielmente todas as manhãs durante 6 meses, era na verdade um bilionário, um dos homens mais ricos de toda a Alemanha, alguém que poderia ter comprado o bairro inteiro onde ela morava sem sequer notar a diferença na sua conta bancária. Alguém cujo nome estava nos jornais de economia que ela às vezes via na escola. Mas mais do que a riqueza, o que a impressionou foi a história de Elizabeth. Aquela esposa que Anton amara tanto a ponto de querer morrer quando ela partiu, a ponto de abandonar tudo para sofrer na rua, porque a dor de tê-la perdido era tão grande que nenhum luxo do mundo podia aliviá-la.
Sophie pensou em sua mãe, Maria, em como a amava, em como não conseguia imaginar uma vida sem ela, e entendeu, de uma forma que talvez não devesse entender aos seus 8 anos, o que realmente significava perder alguém tão importante, alguém que fora o centro do seu universo. Anton pegou nas mãos pequenas dela com as suas mãos grandes, aquelas mãos que agora estavam limpas e bem cuidadas, mas que ela lembrava sujas, trêmulas e rachadas pelo frio, e disse-lhe com uma voz que tremia de emoção que queria agradecer-lhe. Não com palavras, porque palavras nunca seriam suficientes para o que ela fizera por ele, mas com ações, com atos concretos que mudariam a vida dela e de sua mãe para sempre. Disse-lhe que soubera da situação delas, do aumento do aluguel, da carta do senhorio, do risco de terem que deixar Munique e perder tudo o que conheciam, e que não podia permitir que isso acontecesse, não depois de tudo o que ela fizera por ele, não depois de todas aquelas manhãs em que ela lhe trouxera a única coisa que tinha, dando-lhe mais do que todos os milhões que ele já possuíra. Sophie balançou a cabeça com aquela determinação que parecia muito mais velha do que seus 8 anos, e disse que não queria nada mais nada, que o que fizera não fora para receber algo em troca, que nunca esperara nada e não esperava nada agora, que sua mãe sempre lhe ensinara que a bondade não se compra nem se vende, que se faz o bem simplesmente porque é o certo e não porque se quer ser recompensado. Mas Anton insistiu com aquela determinação que não aceitava objeções, aquela determinação que devia tê-lo tornado um dos empresários de maior sucesso do país anos atrás. Disse-lhe que comprara o prédio onde ela e a mãe moravam, o prédio inteiro com todos os seus apartamentos e todos os seus problemas, e que a partir daquele dia não precisariam mais pagar aluguel. Nem naquele mês, nem no próximo, nem daqui a 1 ano, nem daqui a 10 anos, nunca mais, enquanto quisessem viver lá. Disse-lhe que criara uma bolsa de estudos em nome dela, que cobriria todos os seus custos escolares até a universidade, porque uma criança com o coração e a inteligência dela merecia tornar-se a médica com o que sonhava. Disse-lhe que sua mãe, Maria, não precisaria mais trabalhar 16 horas por dia, porque ele lhe arranjara um emprego na sua empresa, um emprego digno com um salário digno. E finalmente disse-lhe que todos os anos, no dia 15 de dezembro, o dia que mudara tudo, voltaria com ela àquela calçada para levar café da manhã a quem precisasse, para continuar aquela tradição de bondade que ela iniciara e que lhe salvara a vida, que lhe mostrara que ainda valia a pena viver. Sophie chorou e Anton chorou, e até Marcos enxugou os olhos. Os homens de terno mantiveram uma expressão profissional, mas alguns deles tinham os olhos úmidos. Naquela noite, quando Maria chegou em casa, encontrou a filha esperando por ela, junto com um homem elegante que lhe explicou tudo. Maria não conseguia acreditar, pensou que fosse uma piada cruel. Mas quando viu os documentos, quando viu o contrato de trabalho com o seu nome, deixou-se levar por um choro libertador. 15 anos depois, Sophie Müller formou-se com as melhores notas no ginásio mais renomado de Munique, pronta para começar o curso de medicina na Universidade Ludwig Maximilian. Anton Weber estava na primeira fila na cerimônia, ao lado de Maria e de Marcos, que finalmente reencontraram o pai. E todo dia 15 de dezembro, Sophie e Anton voltavam a Maximilianstrasse com 50 garrafas térmicas de leite quente e 50 sacos com pão e mel, para continuar o que uma menina de 8 anos começara. Ver quem era invisível, ajudar quem precisava. Esta história nos ensina que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em gestos de amor. Sophie não tinha nada e, no entanto, tinha tudo o que era necessário para mudar uma vida. Ensina-nos também que ninguém é realmente invisível, que basta uma pessoa, uma única pessoa com o coração aberto, para ver quem o mundo decidiu não olhar. Obrigado por ficar comigo até o fim desta história.